Olá, pessoal. Damos início, então, agora a mais uma apresentação, a terceira apresentação do dia nesse segundo seminário do Modelo Exerciência. Lembro todos que a lista de presença é específica para cada apresentação, então já já vou mandar a lista de presença aqui da apresentação da professora Gabriela, e ela vai falar um pouquinho, pessoal, de uma coisa que muita gente tem acesso quando faz os cursos e inicia a supervisão com a gente, que é uma entrevista de levantamento de prioridades. Não é uma anamnese. Algumas pessoas chamam a atenção, né, como sinônimo de uma anamnese, mas não é uma anamnese, é uma entrevista. A gente vai identificar, é importante nesse contexto, né, fazer orientações também. E nós temos já algumas edições, algumas atualizações, versões diferentes dessa entrevista, e ela é pública. E agora vamos entrar com uma que vai ser muito, vai ser marcante nesse processo. E aí eu não consegui fazer sozinho e precisei pedir à pessoa que eu entendo que tem melhor condições, e melhor domínio para organizar, para planejar, que domina conhecimento sobre isso, conhece várias avaliações comportamentais, vários protocolos. Então, chamei a professora Gabriela Ribeiro Leão, ela vai se apresentar um pouquinho. E ela vai trazer aí uma proposta que é de nova versão. É uma nova versão que a gente vai ter da entrevista, e ela vai falar um pouquinho. E à medida que vocês tiverem dúvidas, interesse, podem mandar aqui no chat, já vão adiantando as perguntas, comentários, para a hora que ela encerrar a apresentação a gente discutir. Está contigo, professora Gabriela. Bom dia! Então, assim, eu sou de fora da área de educação física, sou formada em História, tenho formação em análise do comportamento aplicada e também psicopedagogia, né? Eu trabalho como assistente de supervisão, então, como o Paulo falou, eu faço já avaliações, desenvolvo currículos, né? E eu também treino pessoas para fazer esse mesmo serviço. Então, nesse processo, eu precisei desenvolver, né, essas habilidades de realizar tanto entrevistas iniciais quanto anamnésias e também avaliações comportamentais e fazer o levantamento de objetivos. Então, utilizei um pouco dessa experiência, né, para poder contribuir com o projeto do modelo Exerciência. Então, seguindo, né? Então, como o Paulo já falou, ele me convidou para esse processo, para que eu pudesse entender, né, qual eram os objetivos que ele tinha com esse processo, com esse projeto novo, a partir do que ele já tem, que seria essa avaliação, não, entrevista inicial que ele já utilizava, né, com todos os seus profissionais. Então, a gente fez vários encontros, várias conversas. Então, esse é um projeto, né, que foi complexo, né, que se estendeu e que a gente precisou desenvolver várias expectativas, sejam antigas ou novas expectativas, fazer realinhamento, durou alguns meses, né? Eu acho que está quase há um ano, né, para ir saindo, e temos mais algumas etapas, porque a gente foi vendo, né, como poderia ficar bem bacana e a gente está querendo fazer isso da melhor forma. A gente já utilizou, então, perguntas existentes, porém a gente fez alterações na estrutura, e aí vocês vão ver, quem conhece já vai saber como foram as mudanças, né? Ela está bem diferente, porém, basicamente, ela faz as mesmas perguntas, só que de uma forma diferente, e a gente vai conseguir informações também e projetos a partir daí diferentes. Aí, além disso, né, eu mudei a ordem das perguntas e a gente criou um sistema de instruções, porque faz parte de um dos objetivos. Eu vou explicar adiante. Então, assim, quais são os objetivos desse novo projeto? Alguns que vocês já viram, inclusive, pela apresentação de Luiz, pela apresentação do Tio Boto, né, e que vocês verão à frente, que é levantar várias informações fundamentais e que também são muito estratégicas para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês. Então, quais seriam, por exemplo, qual é o principal responsável? Qual é a pessoa que leva, que está mais à frente na vida dessa pessoa, principalmente né, levando para esses ambientes, ou que estará com vocês? Então, essa pessoa pode ser um bom participante desse processo. Qual a duração atual, por exemplo, que a pessoa tem disponível na agenda? Qual é o dia que ela tem disponível, a regularidade? Quais são as preferências do aprendiz ou da aprendiz, para que vocês possam partir daí ou trazer esses elementos para dentro da aula de vocês? Quais os desafios vivenciados, né, pelo aprendiz ou pela aprendiz e a sua família, os cuidadores, porque vocês podem levar alguns objetivos que podem ajudar
no bem-estar dessa pessoa. Eu partir daí como um projeto a longo prazo para que vocês tenham um impacto na vida dessa pessoa também. Além disso, vocês podem, a entrevista foi construída para que ajude o profissional a alinhar os objetivos com a competência dele também. O que é que eu conheço? Quais são os alvos que eu já domino? Se eu preciso de uma supervisão, ou se eu já tenho experiência com isso, eu posso, então, fazer com que a família entenda como eu posso atuar de forma que eu consiga fazer o meu melhor. Além, né, também junto a isso, a gente vai identificar metas e alvos relevantes, só que também mensuráveis e observáveis. Paula até inclusive falou há pouquinho a necessidade da gente definir operacionalmente, ou da gente descrever de forma que qualquer pessoa possa olhar e dizer, nossa, vejo que essa pessoa está fazendo isso agora. Né? E também para que eu possa mensurar ou monitorar os ganhos e os progressos. Então, ela não fazia, agora faz com ajuda, agora faz se eu fizer alguma modificação e agora ela está fazendo. Então, isso é um dos aspectos que a entrevista vai ajudar a viabilizar, para que transforme as respostas dos participantes em objetivos mensuráveis e observáveis. E agora as novidades principais que seriam, né? Elaborar um perfil, né? Isso aí a gente sabe que pode desenvolver mais, mas a gente vai partir de um perfil mais básico. Então, elaborar um perfil de habilidades e barreiras para justificar e decidir sobre os alvos da intervenção, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, a família pode chegar e dizer, eu quero que faça isso. Aí, a partir do momento que você identifica ou faz algumas perguntas que vai levantar um perfil, até como, por exemplo, o Joselmo trouxe na fala dele, mas e o nível 3 e isso? E aí, tia Alessandra e o tio Boto falaram sobre os pré-requisitos. Vocês podem identificar isso a partir desse perfil e apresentar para a família, olha, seria excelente se ele já pudesse fazer isso agora. E eu quero construir isso com vocês, mas tem isso, isso e isso que está empatando esse progresso. Então, eu posso levar isso como objetivo, vocês podem levar isso como objetivo e explicar que sim, vocês vão caminhar em direção a isso, mas precisam também trabalhar esses aspectos. Então, para vocês conversarem com a família, também faz parte o projeto do perfil da entrevista. Outros dois pontos que eu vou apresentar agora, que são específicos dessas modificações, dessa nova entrevista, que é oportunizar a autonomia aos profissionais de educação física na realização dessa entrevista, através de um modelo autoinstrucional. Então, nós elaboramos um guia, né, e várias explicações e instruções que eu vou mostrar um pouco mais à frente, para que o próprio profissional possa fazer isso com mais segurança e autonomia, para que vocês não dependam de profissionais que já têm experiência com isso necessariamente, mas que vocês possam fazer isso. Isso vai trazer mais destaque para vocês e para o grupo de profissionais de educação física que atuam com TEA e ABA. Também a gente vai apresentar as possibilidades mais abrangentes de atuação dos profissionais da educação física e os serviços da educação física especial. Então, dentro da entrevista, algumas instruções vão esclarecer ou vão levar os profissionais a esclarecer isso para as famílias. Então, temos vários objetivos, não somente para a prática direta de vocês, mas que vocês alcancem maior destaque e consigam desmistificar algumas limitações dessa prática de vocês, da atuação do profissional da educação física. Então, é um projeto um pouquinho ambicioso, né? Como tudo que o professor Paulo faz. Mas muito, muito, muito importante. Então, um pouco dessa estrutura geral, né? A mudança, né, em relação à versão anterior vai basicamente nessa estrutura e na organização, e ela foi elaborada para influenciar a forma de conduta do entrevistador, então, para dar instruções, diretrizes, direcionamentos, esclarecimentos de como o entrevistador poderá fazer. Eu não sei quantos de vocês trabalharam com entrevista, né? Então, isso é algo não é tão fácil, você tem que ter uma postura, você tem que saber como fazer perguntas, será que eu consegui o que eu queria ou não? Então, as instruções, né, essas estruturas, elas ajudam ou elas visam ajudar o profissional a ter uma postura que culmine, né, nas informações que a entrevista tem por objetivo coletar. Cada uma dos módulos vai ter instruções específicas e elas vão se alinhar com todos aqueles objetivos que eu falei anteriormente. Porque cada uma delas vai ter um destaque maior para um ou outro objetivo. A gente, então, incluiu esse guia instrucional
Cada módulo vai ter uma explicação e uma diretriz própria para ajudar o entrevistador na melhor utilização desse material. Um pouquinho, né? Quais são esses 3 módulos? Então, a entrevista que era apresentada de forma corrida, ela foi dividida em 3 módulos. Então, elas se diferenciam por algumas estruturas, tanto de coleta de dados, como apresentação e como isso vai ser apresentado, ou quais tipos de respostas. Por exemplo, o módulo 1, ele é um questionário, ou seja, ele é uma lista de perguntas que é encaminhada à pessoa para ela mesma preencher, né? Então, você não tem a influência do entrevistador, você encaminha. Ela vai ter como objetivo, né, coletar dados pessoais, profissionais, estrutura social e familiar, horários e tipos de atividades, ou seja, a rotina da pessoa, alguns interesses da família e mesmo do cliente. Então, já levanta algumas informações. Isso é resumido, tá? Porque tem mais, mas ia ficar muito mais difícil de passar tudo isso. E a forma de resposta são objetivas, são respostas que a pessoa não precisa discorrer. Qual é o teu endereço? É isso, meu endereço é esse. Então, não tem muita variação, a gente só vai ter respostas bem objetivas. O módulo 2 é entrevista semi-estruturada, ou seja, a gente tem um roteiro, sim, mas esse roteiro ele é feito para explorar essas informações. A família, então, vai responder de forma aberta, e você, se não alcançar o objetivo com aquela resposta, você pode fazer. Ou se você viu que aquilo é muito importante, que tem algum detalhe importante, você pode fazer perguntas adicionais. Inclusive, é previsto que você faça perguntas adicionais, e existem algumas perguntas exemplo no guia instrucional, que depois eu mostro. Alguns objetivos do módulo 2, então, são demandas de familiares, expectativas e principais queixas, dinâmica familiar e interesses do aprendiz. Análise da proposta de um serviço que seja compatível com o cliente. Então, se é surf, a pessoa tem medo de água, não é muito compatível com o cliente. Então, você vai, então, tentar identificar esse perfil de interesses, gostos, o histórico dessa pessoa, para que sua proposta de trabalho seja compatível com o cliente. Além também da competência ter o escopo técnico profissional, como eu mencionei antes. Também visa esclarecer, então, nessa área especificamente, esclarecer esses recursos e atuações possíveis da prestação de serviço da educação física especial. Educação física especial nos modos que Luiz apresentou na primeira parte. O módulo 3 é uma entrevista estruturada, ou seja, que não dá margem para a gente fazer várias perguntas, elas já estão firmadas, e você vai fazer essas perguntas sem fazer mudanças ou aprofundamentos. O tipo de resposta é em formato escala Likert. Então, as pessoas vão responder entre 4 opções, e somente isso. Não vamos ter aprofundamento, e ela visa ser mais rápida. Os objetivos, então, é levantar características e comportamentos observáveis do cliente, direcionar a avaliações adicionais. Então, nossa, eu vejo que ele tem isso e isso, eu posso, então, fazer próximas avaliações a posteriori, tá? E também criar uma informação, até em formato de gráfico, que possa ajudar a monitorar futuras avaliações e ganhos através dessas futuras avaliações, vão ficar expostas. A gente pode, então, depois eu vou mostrar uma proposta de gráfico, né, que a gente está analisando também. Então, a gente vai aqui poder comparar entre várias avaliações, essa entrevista ela é feita para ser repetida por períodos, e aí você poderia mostrar as diferenças entre a primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação. Agora eu vou falar um pouquinho de cada módulo, né? O módulo 1, ele tem essa especificidade, porque ele é uma entrevista que ela precisa ser feita do começo ao fim, ela não é útil se tem separado, cada módulo tem sua função, mas os 3 módulos juntos é que vão alcançar os objetivos. Sendo que esse módulo 1, ele é feito, ou ele foi escolhido dessa forma, para agilizar, para a gente gastar menos tempo com respostas que o entrevistador não precisa estar lá. Então, o nome, o endereço, a rotina, o entrevistador ele não precisa estar lá para que a família saiba responder. Então, a gente pensou nesse aspecto, de dividir, encaminhar, e aí funciona como um questionário que é respondido sem essa intervenção do entrevistador. E após esse questionário ser preenchido, é que as diretrizes, né, o guia vai direcionar o profissional a marcar a reunião de entrevista direta só depois que a família fizer um primeiro passo, que é responder esse questionário.
Isso tanto vai ajudar, né, a vocês olharem um pouco já desse perfil ou da agenda e tudo que essa pessoa já tem, e também tem algumas informações que vão ajudar vocês a continuarem essa entrevista. O questionário, então, contém resumidas informações sobre o tipo de serviço. A gente vai ter um breve texto, né, explicando o profissional da educação física, o que pode fazer, como ele pode atuar e etc., já para ir começando a explicar e desmistificar, né, sobre a atuação do profissional da educação física para o TEA. Então, um pouco assim, um exemplo, o guia, né? O guia a gente vai funcionar com essa diretriz profissional. Então, no guia desse módulo 1, vai ter assim, por exemplo, encaminhe essa versão direcionada à família e marque uma data para entrega. Então, olha, vou te entregar e você me entrega dia tal, ou combina com a família. Informe que uma data de continuação desse processo será marcada logo após a entrega do questionário. Então, você vincula, né, a continuidade da entrevista com uma resposta da família. Você vai marcar um horário da continuidade, contando com o tempo que você vai poder repassar e estudar. Então, a família, ó, você me entrega dia 10 e dia 10 a gente já marca, mas você não vai ter tempo de estudar. Então, a gente tem que seguir essas instruções. Você estuda, você analisa, você repassa as informações para o seu material, e aí depois você marca com essa família. E a gente indica ainda, estude as respostas para que nos próximos módulos você possa utilizar, tire dúvidas da família também, caso seja necessário. Então, assim, isso é uma prévia um pouco do guia que a gente está construindo para esse módulo. O módulo 2, então, vai ter uma outra estrutura totalmente diferente. Então, nessa parte, o profissional terá a seu dispor esse guia instrucional que vai dirigir, esclarecer e exemplificar como ele vai usufruir dessa oportunidade da entrevista para retirar informações de qualidade. Então, cada pergunta ela vai ser direcionada por instruções de algumas categorias. Para essa área, os conceitos que a gente utilizou para escolher essas perguntas e as instruções foram compaixão, a psicoeducação, o propósito do serviço, valorizar os potenciais do aprendiz, determinar áreas de intervenção, ambientes de atividades disponíveis, no caso, e grandes áreas de serviço e frequência de intervenção. As grandes áreas de serviço da educação física que Luiz explicou perfeitamente antes. As perguntas foram organizadas para possibilitar essa seleção de alvos a partir de preferências e necessidades, mas focando em potenciais do aprendiz, para a gente não direcionar de forma assim, ele não consegue fazer, ele não sabe fazer, ele não gosta de fazer, mas também, isso aqui ele já consegue fazer, isso aqui é uma qualidade dele, isso aqui ele gosta de fazer, para a gente utilizar tanto as dificuldades quanto os potenciais do aprendiz. E também sobre atuar de forma compassiva, porque a gente quer melhorar a qualidade de vida, a gente não quer normatizar aquela pessoa. Nós queremos ter um impacto positivo no bem-estar e na inclusão dessa pessoa. Também haverá instruções para conduzir os familiares a compreender o que eles podem esperar ou solicitar desse profissional da educação física, abrindo condição de ofertar o serviço da educação física especial segundo o modelo Exerciência. Então, ela é formada na perspectiva da educação física especial da modelo Exerciência. No módulo 2, né, então, alguns exemplos de perguntas, né? E essas perguntas já estavam presentes. A gente só mudou alguma ordem de como elas vão apresentar para ajudar a família a construir objetivos de forma mais abrangente, né? De acordo com o serviço possível. Então, por exemplo, relacione 3 qualidades marcantes do aprendiz, relacione 2 características que ele apresenta que mais comprometem a qualidade de vida. Então, voltando, isso aqui é para ter um impacto no bem-estar, não somente, ele vai fazer isso para parecer e ficar legal. Não, isso é importante para ele, ele não consegue fazer agora. Relacione 2 condições atuais da vivência que impactem a qualidade de vida e relacionamento entre familiares, então não só a pessoa, mas como atualmente está impactando, né, no relacionamento das pessoas que convivem com ele, com ela. Relacione 3 aspectos que você considera que as aulas de educação física poderiam mais ajudar. Essas perguntas, geralmente, elas revelam o interesse estritamente
de desempenho motor para algum esporte, e é uma das coisas que o objetivo é desmistificar. Então, a gente faz algumas perguntas semelhantes para que ver se no final, com as explicações do profissional, a família, olha, então pode ser que a socialização seja algo que a educação física possa trazer de benefício, né? Ou dele se expor a ambientes novos que atualmente ele não se expõe. Então, tentar abrir, né, e ampliar a visão sobre a prestação de serviço. E descreva uma linha do tempo dos principais envolvimentos, positivos ou negativos, com a prática do exercício físico ou esporte, para partir tanto do interesse, quanto também evitar alguns contextos que possam ser ou traumáticos ou muito difíceis para a pessoa lidar inicialmente. Então, você pode, por exemplo, estruturar a sua aula também a partir dessas respostas. O que é que eu posso fornecer, o que é que eu posso evitar também para essa pessoa, para a gente começar de um ponto mais agradável e viável para o aprendiz ou aprendiz. As principais, então, modificações estão nessa ordem das perguntas, que vai viabilizar a compreensão tanto sobre o aprendiz, quanto também alinhar as expectativas do profissional de educação física com a família e com o aprendiz. Assim, sobre as instruções. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, das instruções. Um exemplo e aqui um pouco como são as categorias. A gente vai tentar trabalhar por legenda de cores, né, para facilitar o profissional saber quais cores têm a ver com que tipo de objetivos. Então, nós temos essas três categorias. A primeira seria a função e os objetivos da pergunta. Então, o que que você quer com essa pergunta? Qual a informação que você precisa coletar ou adquirir? Então, o que é fundamental como informação a ser coletada e como que essa informação é útil para o entrevistador. A segunda categoria é caso a resposta não alcance objetivos da pergunta ou promova dúvidas, exemplos adicionais serão fornecidos para ajudar o entrevistador a aprofundar o tema. Então, a gente traz perguntas exemplo, para que você possa fazer mais perguntas ou mostre um exemplo de resposta para a família poder responder novamente. E a terceira categoria, né? Então, essa pergunta cria a oportunidade de esclarecer a família sobre a prestação de serviço, ou seja, essa é a categoria da psicoeducação. Então, você pode aproveitar para fazer uma explanação sobre o seu serviço, a abrangência do serviço e outras coisas que a família pode não entender do que o profissional da educação física pode fazer. Então, essas informações serão apresentadas para que esse entrevistador dialogue com os familiares. Então, nós vamos ter um texto que mostra como você pode conversar com a família. Então, essas são as três categorias de instrução para essas perguntas do módulo 2. E aí, um exemplo, né? Para a pergunta, você entende que haja algum tipo de dificuldade ou barreira que eu possa enfrentar no atendimento dele ou dela? Se sim, quais? Então, qual o objetivo dessa pergunta? Destaque a importância, então, de compreender as possíveis dificuldades ou barreiras que podem surgir no atendimento do indivíduo em questão. Aborde a importância de recursos e estratégias para lidar com essas dificuldades, promovendo assim um atendimento mais eficaz e personalizado. Você vai querer essas informações e você pode direcionar a família falando isso. Então, se a família não conseguiu ainda se entender, você pode, então, você tem um texto diretriz. Explique, então, como essa informação permite ao professor se preparar adequadamente e fornecer um suporte mais efetivo. Exemplifique algumas possibilidades comuns, como dificuldades de comunicação, padrões rígidos, estereotipias, comportamentos agressivos, algumas limitações físicas, questões emocionais, entre outras. Por exemplo, a criança tem pouca tolerância à frustração, reagindo de forma agressiva quando algo que pediu é negado ou que é regular de sua rotina, algo que é regular de sua rotina não acontece. Então, esse pode ser um exemplo de resposta para que a pessoa, de pergunta ou repergunta, para que a família possa, não, de fato, eu percebo isso, isso e isso, tá? Então, são perguntas adicionais ou aprofundamento. E a terceira categoria para essa pergunta, então, você pode explicar que a atuação do profissional de educação física ela é ampla, pode ser modificada e individualizada para cada cliente.
forneça exemplos de como é possível individualizar a atuação. Por exemplo, eu posso montar uma agenda que ajude na antecipação, eu posso reduzir demandas para um nível favorável a esse engajamento, eu posso retirar inicialmente alguns itens que sejam aversivos ou adicionar alguns que sejam preferidos. Então, através dessa resposta sua, eu posso modificar a minha sessão. Então, você já mostra o quão complexo o seu trabalho vai ser e o quanto que toda essa parte, todas essas informações são diferentes até do que a expectativa que a família tem sobre a educação física, que é eu vou te ensinar isso e acabou. Não, eu tenho um trabalho, né, mais elaborado. Então, a ideia aqui é você promover a complexidade e a importância do seu trabalho. Para o módulo 3, então, a ideia é que esse módulo 3 seja o mais rápido, né? Então, o terceiro módulo ele vai levantar uma grande quantidade de informações separadas em categorias e elas deveriam ser concluídas em 20 minutos. Portanto, a gente faria perguntas, várias perguntas, e as pessoas teriam, então, uma forma limitada de responder, que seria pela escala Likert. As perguntas devem ser respondidas ou com sim ou não, ou numa escala Likert, e a gente fechou em escala Likert. Os resultados serão apresentados em gráficos e vão facilitar o monitoramento e a seleção de estratégias de ensino balanceadas, as habilidades e também as barreiras, ou os mesmos alvos de ensino, para viabilizar alguns objetivos já finalizados no módulo 2. Então, a longo prazo, eu quero que ele ande de bicicleta, mas atualmente tem isso e isso de barreira ou de habilidades. Como é que eu vou começar? O que é que eu posso utilizar para esse ensino? Os resultados serão apresentados, então, em formato de gráfico, já expliquei ali. Por exemplo, então, a proposta de gráfico, a gente tem aqui, nesse primeiro, aqui as barreiras, e esse formato de gráfico é de grade. Então, a gente vai marcar 0 a 3 para as barreiras. Então, 0 seria se essas barreiras são muito intensas. 1, se elas são frequentes. 2, se poucas vezes só é leve e 3, se não há comprometimento, se não, você não vê comprometimento em, por exemplo, evitar pessoas. Então, essa evitação de pessoas pode ser de intenso até não ter comprometimento. Se for intenso, você marca 0. Se não tiver comprometimento, você marca 3, tá? Então, todas elas são assim, você vai apresentar e a pessoa só vai responder 0, 1, 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3, tá? E essas cores diferentes são da primeira avaliação, da segunda avaliação, e nós teremos, né, possibilidade de marcar outras avaliações. Então, assim que você bater o olho no gráfico, a ideia é, na primeira avaliação, por exemplo, evitar pessoas era pontuado 0, ou seja, era muito intenso. Na segunda avaliação, eu já consigo marcar 1, ou seja, já está só frequente, não está tão intenso quanto antes. Então, existiu um ganho nessa barreira. A gente conseguiu reduzir um pouco essa barreira, então ela está um pouco mais adaptada. E a mesma coisa seria para habilidades básicas. Em habilidades básicas, seria 0, não apresenta ou não foi observado em nenhum lugar ou com alguma pessoa. 1, quase nunca ele apresenta essas habilidades. 2, às vezes apresenta, na maioria dos lugares, ou com a maioria das pessoas. E 4, apresenta com frequências ou não há queixas. Então, essa habilidade, ela está presente no repertório do aprendiz em qualquer condição. E aí, a gente a mesma coisa. Se ele nunca apresentou, então você marca 0. Então, na próxima vez que você avaliar se ele agora está apresentando, já houve um ganho, tá? E aí a gente faria um gráfico, né, de coluna, no caso, além desse que seria de grade, onde a gente vai ver as lacunas ou o nível que a pessoa está respondendo. E aí alguns desafios que a gente tem para esse processo em si de construção dessa entrevista ou mesmo para o uso dela. Primeiro, a duração, né? Então, assim, eu mostrei uma outra pergunta, mas são várias perguntas, e como são respostas abertas, principalmente no módulo 2, as pessoas podem querer conversar bastante, ou o profissional pode ter dificuldade nas respostas e precisar dar vários exemplos e explicações. Então, a duração, né? Então, a gente tem uma quantidade menor do que talvez a gente quisesse nessa entrevista, porque a gente sabe que a duração ela é uma questão importante para manter o engajamento da família. Então, a gente teve algumas estratégias para reduzir a duração da entrevista, como, por exemplo, entregar um questionário ou fazer o módulo 3 com essas respostas rápidas, para a gente dar mais atenção às respostas abertas do módulo 2. A acessibilidade da entrevista, então, para quem vai trabalhar com modelo de ciência, né, vai ter a possibilidade de utilizar o app. Então, a entrevista ela tem um design diferente do app. Mas, como vocês já sabem, Paulo já falou, né, e Luiz também,
existem vários protocolos que são disponibilizados para que os profissionais da educação física consigam usar. Então, a gente teria que fazer um design diferente para essa versão de PDF ou mesmo a versão que fosse impressa, considerando a questão do questionário a ser entregue, considerando as instruções, né, e o local de escrita, de colocar as respostas e tal. Então, tudo isso é um desafio, é pensar agora no design que a gente vai ter de acordo com esse projeto. E também, né, para todos os módulos serem bem aplicados e alcançar os objetivos, a gente precisa que o entrevistador estude esse material, conheça essas perguntas, talvez até treine, saiba como utilizar essas informações e entenda a educação física especial como é proposto no modelo Exerciência, porque ela é construída nessa perspectiva. Então, isso também é um desafio, porque você precisa ter um profissional que pega essa entrevista e conheça ela, domine ela, para que realmente ela consiga fazer numa duração X e também para que consiga alcançar os objetivos esperados. Outro, então, sobre isso especificamente, nós temos a questão das instruções. Então, a gente precisa ainda garantir que essas instruções elas realmente sejam instrutivas, que elas sejam realmente viáveis, que consigam ajudar o entrevistador a utilizar. Então, a gente tem que fazer ainda um refinamento e avaliação da compreensão e eficácia dessas instruções, e a gente tem algumas questões que experiências distintas dos profissionais, níveis de compreensão diferentes, né? E as instruções acabam sendo bastante complexas porque os objetivos são complexos, né? Subjetividade das respostas é uma questão, porque realmente as famílias podem, né, acabar respondendo outra coisa, entendendo outra, ou não sabem como responder de forma objetiva. Então, a gente vai ter essas instruções para ajudar a criar essas metas observáveis. Então, assim, porque ele não gosta, tá? Mas como assim? Como é que você vê que ele não gosta? Né? Então, alguns objetivos, algumas dificuldades que a gente tem, a forma de responder também foram pensadas e são alguns desafios. Você ativa aqui, Sobre mas esclarecimento dos serviços, desliga o microfone. especificamente, é exatamente sobre o que é que as pessoas entendem sobre a educação física. Inclusive os profissionais que vão fazer essa entrevista. Então, é uma das limitações que a gente tem, porque todo mundo, para usar essa entrevista, teria que compreender da mesma forma para poder utilizar as instruções como elas estão descritas. E aí, para que isso seja sanado, a gente precisaria, então, de encontrar participantes que queiram testar essas instruções. Então, para que eu possa validar, dizer, essa instrução pode melhorar, pode ser modificada, eu preciso de participantes para que eles possam usar, para que eles possam dar notas. E a gente criou uma estratégia, né? Que é a fase que a gente está agora. A gente quer iniciar a fase de testes para adaptar ou validar essas escolhas, e os testes seriam realizados com a utilização por alguns profissionais que não conhecem o conteúdo dessa entrevista, por isso que eu mostrei o mínimo possível, né, dela, e alcance alguns objetivos, ou então que sinalizem que seja necessário fazer alterações e mudanças. Então, esses testes, eles têm por objetivos, primeiro, verificar a duração da entrevista, quando dirigida por um entrevistador que já a estudou ou conhece, e já eliminaria, então, as pessoas para a segunda fase, que seria testar a eficácia das instruções e guia para que esse entrevistador utilize e alcance os objetivos de cada módulo. Então, tanto eu quero saber se a gente consegue fazer isso no tempo de 1 a 2 horas, no máximo, quanto também se a gente vai conseguir os objetivos, o entrevistador vai conseguir os objetivos, utilizando as instruções. E aí, a gente criou um processo de validação das instruções com 2 categorias também, né? Então, aqui o profissional iria ver essas instruções e ele iria dar um retorno para a gente. Então, essa instrução, por exemplo, ela foi útil ou ela foi compreensível, e ele iria pontuar uma escala Likert sobre isso, né? Então, a avaliação da instrução, né? Marque a seguir se a instrução foi útil e compreensível para lhe ajudar a conduzir a entrevista. Selecione de acordo com uma escala que vai de 4 até 1, sendo 4 muito útil ou compreensível e 1 não foi útil, não foi compreensível. E a gente descreveu o que seria útil para a pessoa saber responder. Então, útil seria
se a instrução foi relevante para o direcionamento da entrevista e para cada tópico, se ela conseguiu, sobre a função, se ela me auxiliou a fazer a pergunta e entender se a resposta da família me forneceu as informações necessárias. B, sobre exemplos adicionais, se ela me auxiliou a dar os exemplos adicionais da família e me aprofundar no tema. E C, se ela me auxiliou a conversar com a família sobre a prestação de serviços. E se ela foi compreensível. A instrução ela foi descrita de forma clara e não me promoveu dúvidas ou interpretações conflituosas. Todas as informações contidas foram explicativas e objetivas. Então, basicamente é isso. A gente criou essa proposta para que a pessoa entendesse como seria essa avaliação e que ela pudesse dar um feedback para a gente sobre essas instruções. E eu acho que é isso. Terminamos. Que bacana. Não sei se você viu, eu mandei vários coraçõezinhos aqui, porque fico Não arrepiado com vi! essa entrevista. Ela é ferrada de boa. Muito bom, muito bom. Só que como eu Eu sou adorei fazer esse projeto. suspeito de Fazendo. falar sobre ela, microfone aberto para perguntas, considerações, fique à vontade, pessoal. Ai, ai. É muita coisa, é muito complexa. Aí falei correndo, né? Mas, assim, até se alguém tiver uma pergunta, mas se tiver interesse em fazer parte desse projeto, de participar desse processo de validação, de testagem, por favor, mande, entre em contato com o Paulo, de, entrevista, eu estou interessado e tal, porque vai ser muito útil para a gente. Muito bacana, muito bacana. Então, para as pessoas que perguntaram aqui no chat, né, essa é uma entrevista que é uma nova versão do que a gente já tem, e essa nova versão que está em vigência, ela está numa folha impressa. São, se eu não me engano, 8 folhas, e elas vão desde uma identificação inicial do perfil até questões anotadas de A a Z. Então, elas são também uma entrevista semi-estruturada, que a partir da resposta da pessoa você vai fazendo novas perguntas. E fazer as novas perguntas, as pessoas tinham uma orientação quando fazia o curso comigo, ou tinha um videozinho instrucional. E agora a gente pegou e vamos colocar essas orientações na própria entrevista. Você pode ali já poder ter oportunidade de orientar. A família vai perguntar para você, né? Mas quantas vezes ele tem que fazer na semana de exercício? Mas quais são as avaliações? Por que que é importante esse tipo de informação? E aí a entrevista vai ser disponível para isso. Em princípio, pessoal, essa entrevista ela vai ser, no primeiro momento, disponibilizada para quem está sob nossa supervisão, até para a gente poder fazer num grau maior, num grau menor ali de controle, né, para saber se está funcionando todo, se está criando o Isso. relatório, se cria gráfico direitinho, né? Testa se as perguntas precisam ser é, reformuladas, né? Algum termo que a pessoa pode não entender. Então, no primeiro momento, vai ser só para quem está sob nossa supervisão, e à medida que isso se tornar mais Refinado. facilitado, né, para comunicação, com quem não precisa dominar a análise de comportamento, né, aí a gente vai disponibilizar essa entrevista, assim como todos os outros documentos, gratuitamente, acessível ali. E aí você pode pegar o relatório produzido a partir dessa entrevista e já mandar por e-mail direto para a família, mandar Sim. direto para a equipe, mandar para o seu próprio e-mail, mandar para o WhatsApp. Então, logo, logo vai estar à disposição essa entrevista. A gente espera que o mais rápido possível, né? Mas depende de tecnologia e de produção de tecnologia, que a gente acha que sai de uma hora para outra, mas está durando aí mais de um ano praticamente da gente conseguir sair com esse aplicativo, mas nunca teve tão próximo como está agora. Então, quiserem perguntar um pouquinho sobre é, mais perguntas, sobre o que essas perguntas, né, tratam na entrevista, fiquem à vontade. Sérgio, está contigo também. Obrigado, professor Paulo. Gabi, muito legal, viu? Assim, a maneira como você sistematiza as coisas, né? Assim, a maneira como você vai criando sua lógica. E a minha pergunta é exatamente em cima disso, né?
eu gosto muito dessa questão de estruturar gráficos, assim, poxa, quantas folhas eu vou botar determinadas coisas, eu fico rabiscando. Como é o teu processo criativo? Assim, como é que você consegue, assim, ó, eu vou ter uma ideia, eu vou começar a fazer. Como é que é isso? Assim, eu sei que é uma coisa que pode até fugir, mas é interessante, assim, a maneira como você consegue fazer, como tu estrutura, como tu pensa, e eu vejo que é um processo bastante criativo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nós, professores de educação física, né, aliás, professores de forma geral, a gente tem dificuldade de fazer essas coisas, né? De construir gráficos, de sistematizar para onde é que nós vamos caminhar, quais são as complementações de uma coisa complementada com a outra, como é que elas vão falar no final, né? Dar aquele quadro, responder aquelas questões. Como é que é isso na tua cabeça? Nossa Senhora, eu acho que é a pergunta de uma vida aí, porque é difícil para mim, assim, eu não saberia dizer ao todo, talvez outra pessoa, um outro observador dissesse, olha, você faz assim, né? É muito baseado em o que é que eu quero, e aí eu vou tentando construir, e aí depois, então eu preciso disso, preciso disso. Eu, caramba, Sérgio, que perguntar. Talvez. É difícil, difícil para mim. Eu sei que a análise de comportamento ajuda bastante, exatamente pelo processo analítico, né? Assim, e a necessidade de que isso seja compreensível para outra pessoa. Eu ainda estou no processo de aprender isso, né? Ainda tenho, né, algumas dificuldades, ficam remodelando. Então, por exemplo, isso é muito comum. Faço uma coisa, mudo, apresento, faço de novo, mudo, apresento, né? Acho que também não desistir pode ser uma coisa muito importante desse processo de assim, não, vou fazer isso. Mas muito, isso aí com certeza, parte muito de eu ou ensinar ou colocar à prova de forma concreta. Eu não é muito teórico, primeiramente muito concreto. Como eu tenho que fazer, como eu vou observar, como é que eu vou ver isso, e aí muito da prática de como vai ser realizado. Aí depois eu parto para, talvez, para essa preparação. Mas é assim, mais do que isso, não saberia dizer, porque falta observação sobre mim mesma, na verdade, para eu saber isso. Obrigado, querida. Massa. Parabéns. Adorei, adorei. Cheguei um pouquinho de dar uma saída, mas assim, é sempre a bom aprendizado, né, assim, as colocações, como você vai colocando as coisas. Para a gente também que faz entrevista, essa questão de entrevista, ela pode ser eu sempre digo que a entrevista ela pode se tornar muito ambígua, e ela é viscosa, ela é escorregadia. Se a gente não souber por onde fazer aquele encaminhamento, deixar bem claro, é muito importante essa questão de deixar bem claro para quem vai responder, né? Então, assim, para que a resposta ela não diga outra coisa e que ela se é como a pesquisa científica. Se eu fizer a pergunta errada, né, a resposta ela vem diferente de acordo com a realidade, né? E a entrevista ela é um processo de investigação, né? Assim, e essa coisa Perfeitamente. de fazer as perguntas mais próximas da realidade, acho que é bem legal. E você colocou isso muito bem. Obrigado pelo reforço. Obrigada. Muito bom, muito bom. E, gente, vocês não precisam, né? Ficar esperando também a entrevista. A Gabi destrinchou aqui a entrevista para vocês. Eu não sei se quem tirou print screen aí, vai dar acesso à gravação, mas vocês podem ter a de vocês também. A gente disponibiliza aquela tecnologia que a gente tem como uma gratidão também, né? Para as condições de aprendizagem que a gente teve, em universidade. Então, uma forma também de colaborar com os colegas, né? Fazer uma nova geração mais bem preparada do que a gente foi. Mas vocês podem ter a de vocês também. Então, nós temos três pessoas Conhecimento tem que aqui. ser público, né, Paulo? Exatamente, Gabi. E olha, Gabi, tem algumas pessoas fazendo um comentário aqui no chat que acabam não ficando público, acabam colocando diretamente para mim. Só elogios maravilhosos aqui, maravilhados com a tua apresentação, com a tua didática, muito clara na fala. Parabéns mais uma vez compartilhando aqui os comentários do pessoal. Temos três pessoas com a mão levantada. Podem perguntar com o microfone aberto ou então aqui no chat, tá? Tia Lê,
depois a Aline e o Joselmo. Bom, vamos lá. Primeiramente, parabéns, Gabi, pela linda apresentação, como sempre, tá? E dentro, né, do conhecimento dessa avaliação indireta, né, que a gente chama, essa entrevista estruturada, como já conheço, já trabalho e aplico, né, e hoje ver esse novo modelo que só veio a somar, né, então só tenho que parabenizar. Fico muito feliz e assim quanto documento rico, né, que nós hoje profissionais de educação física temos através do modelo exercência. O modelo exercência hoje ele proporciona isso e mais um documento riquíssimo. E eu como mãe também, né, eu sei como é estar do outro lado enquanto responde, né, esse questionário. Você estar do outro lado, a gente também encontra dificuldades muitas vezes, né? A gente para e pensa, nossa, mas nunca parei para pensar, né? O que ele gosta? Então, assim, e hoje eu vivencio isso também do outro lado como profissional. Então, muitas vezes o pai chega, a família, né, na entrevista, e eles ficam muito perdidos. Então, assim, tem que ter um trabalho também, né, de envolvimento com essa família, né, o acolhimento primeiro, explicar o trabalho antes de tudo, para poder entender e até deixá-los mais à vontade para estar respondendo, né, essas perguntas. Então, assim, me coloco também à disposição como mãe para o teste, para, né, que vocês precisarem, estou à disposição. E mais uma vez, parabéns. Parabéns, Gabi, Modelo Exerciência, mais uma ferramenta riquíssima de trabalho para nós, tá bom? Bom, é um trabalho que eu amo fazer parte aqui de vocês, que eu não tenho nada a ver, a não ser pela aba, claro, mas eu estou sempre por perto porque sempre aprendo muito, né? E é realmente inspirador, inspirador. Querida Aline, Quem perdeu aí a explicação no início, a professora Gabriela, ela é graduada em História, e aí pelo trabalho também aí de assistente de supervisão na análise do comportamento e pela excelência nas competências de como analista do comportamento, também foi convidada para ser parceira com a gente aqui, pessoal. Aline, tá contigo. Então, parabéns, Gabi. É realmente muito bom poder te ouvir, já disse isso. Fica muito claro quando você fala. E eu já apliquei essa entrevista, não nesse formato, e eu quero elogiar porque eu senti muita dificuldade no início, principalmente como recém-supervisionada, você não está acostumado com esse novo formato de enxergar a educação física, né? E agora é, possibilitou facilitou para fazer essa entrevista com os pais, até para explicar, né, esse novo modelo para eles, abrir, porque é uma coisa que os pais não estão acostumados a lidar com esse pensamento, essa visão. Então, eu acho que agora facilitou demais para o profissional e para os pais entenderem e formular uma resposta, né, adequada, né, para contribuir para o trabalho. E já estou doida para reaplicar a entrevista, porque eu preciso desses novos dados. Porque tem que os que fazer eu parte da tenho, com certeza, testagem. eu vou. Parabéns. Nossa, estou muito feliz e contente por poder puxar a sardinha, mas eu sou fã do modelo Exerciência. E eu estou muito feliz por poder ter acesso e, com certeza, isso foi uma explicação, mas para a gente supervisionado tem muito mais além disso, muito apoio para estar aplicando entrevista e voltar e tirar dúvidas. É muito Sim. legal. Parabéns.
Obrigada. Essa experiência que você passou, né, nessas conversas que eu tive com todo mundo, foi muito isso, né? A gente quer difundir, e a entrevista ela é essencial, e não dá para a gente deixar de fazer algumas perguntas. Então, como é que a gente pode facilitar para que não somente quem tem a supervisão com modelo de essência possa, por exemplo, usar? Então, a ideia é tanto que vocês sim tenham esse potencializador, que seria a própria supervisão, isso é muito importante, mas o objetivo, né, que eu entendo da modelo de essência é que, mesmo quem não tenha, que o profissional da educação física, a profissional da educação física possa, né, mostrar o quanto que é válido o seu trabalho, né, qual o potencial do trabalho para essa comunidade, né? E aí, pensando nesses objetivos, os objetivos norteadores, aí talvez voltando um pouco no que Sérgio perguntou também, é o que eu sei que vai acontecer, que tem que realizar, então fechar muito bem os objetivos, e isso foi um processo que a gente passou bastante, várias conversas, vários momentos para a gente fechar o que realmente a equipe na modelo de exercício quer alcançar. Então, são muitas coisas que querem alcançar, né? E aí tentou ao máximo abranger tudo isso. Obrigada, Aline. Muito bom. Antes de eu colocar a palavra para o Joselmo, Gabi, se você puder colocar no slide inicial, ou tirar a apresentação, né? Ou pode colocar no primeiro, talvez, porque aí mantém o tema, tá? Fique à vontade. Joselmo, tá Tirei. contigo. Olá, Gabriela. Falar para ti, que didática impecável. Um documento de fácil linguagem, assim, facilidade de compreensão, tanto os pais como profissionais. Um modelo super importante. Eu gostaria de muito ter esse negócio nas minhas mãos. Eu achei muito bom. E assim, nossa, eu estou me sentindo tão importante, não sei os outros profissionais aí. Eu, profissional de educação física, estou me sentindo importante, cara, de coração. Como Chego a vocês arrepiar. são. Cara, assim, eu vi o tanto que a gente pode ajudar essas pessoas, essas mães, as crianças, e assim, o que o Luciano falou, o tio Boto, a Gabriela agora, Paulo, com essas explicações aí que eu não tinha conhecimento, estou conhecendo agora, que nem eu falei para o Paulo antes, é a informação. E hoje eu tive uma informação, Pode continuar. pode continuar? Então, assim, cara, estou muito feliz, assim, eu quero aprender mais, não conhecia esse modelo, né, da Ciência PEX, com vocês aqui de exercício e tal. E eu vou seguir vocês, vou tentar aprender da melhor forma. Nossa, Paulo tá de parabéns, cara, que tu é sensacional mostrar isso aí. Vou passar para os profissionais. Eu tenho no meu, não gosto de falar muito, eu tenho no meu Instagram mais de 1.000 profissionais de educação física e com certeza eu não vi nenhum aí. Então eu estou sabendo agora como funciona e vou recomendar para todos. E também na minha escola também. Gabriela, ó, parabéns, show de bola. Ai, aqui, ó, linguagem, oh, que linguagem, cara. É fácil demais. Não tem como fazer uma entrevista com os pais assim. Os pais entendem, entendeu? Aquela forma simples, não tem coisas muito específicas, né? Muito científicas. É um linguajar mesmo do que a gente pode falar o coloquial. Então, assim, parabéns, parabéns para vocês. Estou gostando muito. Eu vou assistir essa aula aí até. Não sei até que hora que vai o seminário aí, se é até 9 horas, 10 horas da noite, tô junto. Obrigadão, viu, Paulo? Mas Maravilha, Joselmo. Que isso legal, é que bacana. alinhado com o projeto, tá? Do modelo Exerciência, com o que já tinha. Então, assim, foi fácil conseguir esse efeito, porque eu tinha um produto já que estava respeitando isso. Ótimo. Para quem é familiar de pessoa com autismo, né? Acho que se quiser fazer depoimentos aqui, porque é muito importante que sejam pessoas que sejam ouvidas. E a gente tomou cuidado em ter questões objetivas, né, para perguntar ali em termos de uma escala Likert, né, mais frequente, menos frequente, isso incomoda mais, isso interfere mais na vida do indivíduo, da família. Mas a gente também tomou cuidado para ter questões abertas, para permitir que a família faça considerações daquilo que são as dores, né, que a pessoa convive, e isso precisa ser muito valorizado na hora de selecionar os objetivos de intervenção. Então, a gente colocou até como o tema desse seminário
a seleção de objetivos que sejam significativamente relevantes para a vida dessa pessoa que vai ser atendida. E a família não pode deixar de ser ouvida, a família não pode deixar de ser contemplada nesse processo. A gente não pode só ouvir a família e não fazer uma avaliação. Então, a entrevista ela é parte do processo de seleção dos objetivos mais relevantes para a intervenção. Mas não é a única ferramenta, né? Aí, a partir disso, a gente tem condições ali de identificar se há uma equipe que também faz intervenção e já permitir ele ter a comunicação para saber com quem que a gente pode conversar para acessar uma avaliação, como, por exemplo, o VibMap, o Ables, o Portage, né? O Social Save, o Social Skill Solutions, avaliações comportamentais, a gente vai ter ali a entrevista para permitir essa comunicação, né, para permitir que o profissional de educação física instrua a família que domina sobre isso, que não aplica a avaliação, mas que sabe interpretar. Então, já dá ali, logo na entrevista, o cartão de entrada ali, né, de apresentação que domina isso, que é equiparado, né? E não somente vai dar levantamento dessas informações, pessoal, mas já estabelece que a profissional de educação física não vai estar ali para tomar conta da criança. Vai muito além disso, que não vai ali para ficar brincando como um objetivo mais simples de tomar conta, né? Mas a brincadeira como processo de intervenção, de tratamento equiparado, inclusive financeiramente, que deve ser remunerado equiparadamente também. Então, isso vale muito essa entrevista para esse papo, né? Júlia, você tem ainda uns minutinhos para a gente poder apresentar e já logo vamos começar a apresentação da professora Jéssica. Júlia, está contigo. Eu queria só comentar, né, como psicóloga, que essas implementações que vocês fizeram, né, no instrumento, acho que isso dentro da psicologia a gente já tem essa visão, né, que a entrevista é a primeira etapa da intervenção, né, é o momento que você faz o vínculo com aquela família, que você entende realmente aquela realidade, né, e se aproxima disso tudo. Então, acho que isso que vocês fizeram, né, ajuda muito na formação de quem e nessa compreensão do profissional, acelera um pouco esse processo, né, que muitas vezes os bons entrevistadores que a gente fala, né, são profissionais que às vezes dependem de uma grande experiência, já fizeram muitas entrevistas, então a gente vai instintivamente ali no processo aprendendo. Mas isso estando no instrumento, torna o instrumento muito mais eficiente, né, em traduzir isso para, como ele disse, né, para o planejamento da intervenção, mas também acho que esse rapport com a família, né, que a gente fala, né, criar esse clima favorável para que a família esteja realmente engajada no processo. Gostei muito, parabéns, porque eu achei que ela fosse psicóloga pelo trabalho, assim. Mas fantástico, vou me inteirar mais sobre tudo isso. Parabéns. Que bacana, Júlia. Obrigado pelo relato. É isso aí. Aí a gente vai percebendo que a análise do comportamento vai muito além da psicologia, né? Que a gente tem que ter acostumado a dominar a análise do comportamento por psicólogos, né? E aqui tá cheio de gente, não necessariamente analista do comportamento, mas aplicando a análise do comportamento na sua prática. Isso é muito bacana, isso aí, né? E para ser análise do comportamento aplicada, tem que ter objetivos socialmente relevantes. É mais uma das 7 dimensões que caracterizam a aba. Quem não tiver com objetivos socialmente relevantes não tá, pode saber sobre reforçamento, só pode saber sobre estratégias, modelagem, modelação, pode saber sobre isso. Se não souber definir objetivos socialmente relevantes, não é aba, não é, porque tem que impactar as pessoas atendidas, né? Então, muito bacana mais uma vez, Gabi. Então, vou encerrar a gravação.